a nossa live. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. E aqui eu abordo temas para ajudar esteticistas a dominarem tudo sobre drenagem linfática e entregar os melhores resultados no pós-cirúrgico. Eu sou a professora Elaine Mello e o tema de hoje é o direcionamento correto da drenagem linfática no pós-operatório de abdominoplastia. Todos nós sabemos que o pós-cirúrgico, de abdominoplastia muitas vezes pode se transformar em um desafio. O que vem a ser, então, a cirurgia de abdominoplastia? Né? A abdominoplastia, é uma cirurgia realizada na região abdominal. Ela pode ser realizada em mulheres e em homens, sendo que, assim, a maioria das cirurgias de abdômen é realizada em mulheres, né? Um percentual altíssimo em mulheres. Eu, basicamente, tive contato com um homem que realizou essa cirurgia, né? Mas, assim, na sua imensa maioria, são mulheres, tá? Então, eu estou falando, no caso da abdominoplastia, né? Ou a dermolipectomia, também é falado desta forma, numa cirurgia clássica, tá? Porque, vamos dizer assim, essa cirurgia, o objetivo dela é ajustar o contorno, né? Da região abdominal, certo? Ela não tem o objetivo de emagrecimento, por exemplo. Tá? Se a pessoa estiver com sobrepeso ou estiver apresentando um quadro de obesidade, primeiro tem que resolver a questão da obesidade para depois resolver a questão da pele do abdômen. Tá? Então, quando há necessidade dessa cirurgia, ela precisa ser indicada, né? Ela precisa ter uma indicação, realmente. Vamos dizer assim, o que vai indicar uma cirurgia de abdominoplastia? Principalmente se a pessoa tiver o quê? Flacidez na região abdominal, né? Se ela tiver... Então, vamos dizer assim, a pessoa que tenha tido, de repente, filhos ou que teve questão de que realmente ela teve um sobrepeso ou uma obesidade, ela emagreceu e aí ela precisou realizar essa cirurgia, se ela ficou com o abdômen com a pitose, né, abdominal, que seria o quê? A queda, né, do abdômen, da região abdominal. Então, essa cirurgia, ela tem uma indicação. Então, por exemplo, digamos que uma mulher teve mais de uma gestação e aí deslocou o músculo, o músculo abdominal. De repente, essa musculatura a gente chama, quando há essa distensão, a gente chama de diástase. Quando há a flacidez e que esse abdômen ele sofreu uma protusão e ele não conseguiu voltar para sua forma, então a gente chama isso de diástase. Foi essa separação entre a musculatura do lado esquerdo e a musculatura do lado direito. Então, e também se a pessoa tiver uma hérnia umbilical, né, também pode ser. Então, podem ter diversos fatores associados que levem à necessidade dessa cirurgia, tá? Então, estou falando de uma cirurgia clássica. Por quê que eu estou falando de uma cirurgia clássica? Porque, por exemplo, uma pessoa que realmente teve uma obesidade muito grande, de repente ela fez uma cirurgia bariátrica, ela vai emagrecer numa velocidade muito rápida também. Essa pele ela não vai poderá, né, não ter uma retração satisfatória e também ter a questão da flacidez da pele. No caso dessa questão pós-bariátrica,
é considerada então uma cirurgia reparadora, tá? Então, dependendo de quantos quilos essa pessoa perdeu e dependendo assim do grau, a cirurgia ela vai ter que ter uma quantidade maior de cicatrizes, tá? Então, eu estou falando de uma questão clássica, porque a gente precisa compreender qual é o retalho abdominal que está sendo, que foi retirado, porque isso vai fazer fará toda a diferença na questão da conduta, então, da drenagem linfática, certo? Então, dito isso, eu diria também que é muito importante quando você consegue ter o domínio. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada pelos coraçõezinhos. Sempre aqui eu tô revendo, né, minhas queridas, minhas pupilas. Então, é de suma importância que eu compreenda essa questão. Então, eu preciso compreender a anatomia dessa região, né, da musculatura, a anatomia do sistema linfático, que é algo que nós vimos já discorrendo aqui bastante tempo. Então, esse conhecimento, ele empodera. Eu já tive vários exemplos de ex-alunas minhas que fizeram o curso e que conseguiram, então, colocar em prática tudo isso. E outra coisa também que eu venho recolhendo com vocês, as maiores angústias ou as maiores dúvidas de vocês no caso. Então, por exemplo, teve algumas pessoas que citaram que quando tem um pós-cirúrgico se vê diante de um desafio. Por quê? Se fez uma cirurgia, fez uma incisão, fez um corte, então tem ali uma cicatriz cirúrgica. E aí, essa questão da cicatrização ali, isso pode gerar uma determinada insegurança. Mas, para a esteticista, né, que ela na sua formação, ela vai estudar a anatomia, ela vai estudar como que a pele ela é disposta e a musculatura também. Então, qual o primeiro passo? É conversar, né, com essa pessoa. O ideal seria que se a pessoa tivesse feito o pré-operatório. Aí é o melhor dos mundos, né? Porque no pré-operatório, o tratamento estético, o tratamento de drenagem linfática, então, vai propiciar que a pele esteja em melhores condições. Por quê? A cirurgia, ela é um trauma. Vamos dizer assim, uma pessoa que se acidentou na rua, sofreu um trauma, concordam? Uma pessoa que se submeteu a um procedimento cirúrgico é um trauma também, só que é um trauma programado, né? Então, é um trauma que o médico ele vai procurar fazer as incisões respeitando as linhas de clivagem, vai caprichar ali na sutura para que fique o mais estético possível. Então, é um trauma. Caso a pessoa já esteja com a pele, vamos dizer assim, com toxinas, uma pele que esteja não que esteja assim, vamos dizer assim, a grosso modo falando, uma pele muito asfixiada, uma pele espessa, né, com excesso de queratina, de células mortas. Então, quando nós fazemos o pré-operatório, a gente vai regular então a qualidade da pele e do próprio sistema linfático também. Então, caso haja, já seja uma cliente de estética e tudo, seria algo assim mais tranquilo, né? Não sendo, a pessoa nunca fez um tratamento estético e aí vai direto para a cirurgia e vem pra gente, o quadro ele já vem um pouco mais desafiador, certo? Então, é muito, assim, é essencial nós verificarmos então com a pessoa, fazer aquela anamnese minuciosa, verificar então a autorização médica,
para ela já fazer, vai depender também de quantos dias tem essa cirurgia plástica. Se é um pós-cirúrgico imediato, se é um pós-cirúrgico um pouco mais tardio. Então eu tenho que analisar o tipo de cirurgia plástica que foi feita, porque só em se tratando de abdômen existem diversas possibilidades. Essa cirurgia ela poderá estar, boa noite, Neide. Essa cirurgia ela poderá estar associada à dermolipectomia com a lipoaspiração. Tá? Então, a gente precisa compreender como que se deu essa cirurgia. Se foi uma questão que esteve envolvida com a musculatura e aí precisou fazer todo o descolamento da parede abdominal e ainda teve a costura, né, muscular, é uma cirurgia muito maior, é uma cirurgia muito mais invasiva, né, digamos assim. E aí, quando eu penso nisso, já me dá uma pista assim, gente, que cicatriz que eu estarei me referindo? Olha só, a pessoa fez uma cirurgia plástica no abdômen total, ela descolou toda a pele, costurou a musculatura ali, né? Então, reposicionou a musculatura, posicionou, tirou uma hérnia, ou seja, vamos considerar que seja algo assim bem grande mesmo. Mas quando vem para mim, né, eu vou, vamos dizer assim, eu vou verificar só a cirurgia, a cicatriz de fora. Uma cicatriz, vamos dizer assim, relativamente até pequena. Mas se essa pessoa sofreu todos esses traumas internos, eu preciso olhar para isso. Então, né? Porque foram vários traumas, foram várias situações ali. Então, eu preciso compreender que tipo de cirurgia, em primeiro lugar, para poder, então, verificar realmente esse direcionamento alterou, o posicionamento a retirada deste retalho, né, de pele, mas de gordura, ele alterou esta configuração deste abdômen? Foi apenas a pessoa é jovem e tal, ela só tinha uma questãozinha da pochetezinha, ela só fez uma mini abdominoplastia, já muda. Então, uma abdominoplastia total e uma mini abdominoplastia já muda tudo. A coisa já fica outra. São quadros diferentes. Então, eu vou eu vou necessitar de fazer esta análise. É a primeira coisa que eu preciso para eu ter segurança no meu pós-cirúrgico, para eu ter a segurança de cuidar bem deste meu cliente, é tomar esses cuidados. Então, precisamos ter uma longa conversa com esse cliente que sofreu essa cirurgia, para eu poder, então, compreender o quadro que está ali. Porque, olha só, vamos pensar aí num iceberg. Quando olhamos de longe um iceberg, a gente só vê o quê? A partezinha do iceberg que está visível ali. Mas e o que está lá submerso? Eu não sei qual é realmente a profundidade daquilo dali. E aí eu falei que nesse quadro mais complexo, de uma cirurgia plástica mais invasiva, vamos dizer assim, o processo cirúrgico, então, de cicatrização, ele não vai se dar apenas naquela incisão que eu estou vendo. Eu preciso entender que tem todo um processo de cicatrização ocorrendo em diversas áreas ali. Inclusive, isso vai mudar também toda a minha manobra, né? Então, isso já vai fazer com que eu fique restrita na utilização de determinadas manobras. Entenderam? Então, é muito importante eu, então, analisar o tipo da cicatriz. Porque
Se eu não posso chegar e me assustar simplesmente porque tem ali uma incisão. Eu tenho que analisar se além daquela incisão que eu estou visualizando, o que mais ocorreu internamente ali, por baixo da pele. Não, a cirurgia ela não precisa ser algo assustador. Porque quando eu estudo a drenagem linfática, quando eu compreendo todas essas questões, eu terei vamos dizer assim, as ferramentas para que eu consiga realizar a drenagem linfática com total segurança, sem medo, sem pensar assim, será que eu estarei drenando corretamente? Né? Então, muitas vezes, algumas pessoas pensam nisso, né? Será que eu estou... Não. Então, por isso que eu preciso realmente ter esse conhecimento, né? Do corpo, do que está acontecendo ali naquele momento, o que houve, quais foram as alterações que foram realizadas para poder, então, eu ajudar, para poder, então, eu realizar esse procedimento com total segurança. Então, quando eu olhar para uma incisão, eu não preciso ficar amedrontada por conta da incisão. Não. Pelo contrário, aquilo ali vai me dar um norte. Mas eu preciso conversar, eu preciso saber realmente o que foi feito naquele ambiente ali para ver o que de fato, que direcionamento é esse que eu vou tomar. Então, o que acontece? Não sei se dá para vocês verem essa figura aqui, tá? Que é uma foto, assim, vamos dizer assim, do direcionamento dos vasos, né? Da circulação. Então, o abdômen, ele é dividido, né, em abdômen superior e abdômen inferior. Então, e aí a gente toma como base a linha da cintura, tá? Isso é muito importante. Então, eu já preciso saber que o abdômen superior, ele drena para a região axilar. E aí também, por exemplo, a gente está falando então de uma cirurgia, vamos considerar que foi realizado somente abdominoplastia, porque a gente sabe que esse quadro pode ser bem mais complexo, né? Normalmente a abdominoplastia ela pode estar acompanhada de lipoaspiração e o que é mais complicado quando a pessoa faz alguma outra cirurgia associada, como mamoplastia, por exemplo. Mas aqui no caso a gente está falando basicamente do abdômen, que normalmente é onde as pessoas também têm muita dúvida. Exatamente porque quando a pessoa tem, de fato, uma ptose, né, uma flacidez, seja muscular ou seja da própria pele, que necessite reposicionar isso daqui, essa região, né, do abdômen, então, se é mini abdominoplastia, essa configuração ela continuará a mesma. Mas, se é aquela situação que eu falei, que aqui tem a musculatura, né, a aponeurose aqui, que ela liga o reto abdominal direito e esquerdo. Então, vamos dizer que na questão da diástase, isso aqui houve uma frouxidão e aí não conseguiu reposicionar naturalmente. Ou que a pessoa tenha tido hérnia, né, e tal, umbilical. E aí vai ficar sempre com aquela protusão abdominal. Algumas técnicas da estética podem melhorar, né, o fortalecimento, mas em alguns casos somente a questão cirúrgica mesmo que vai resolver. Então vamos dizer que realmente houve todo esse descolamento e que nessa ptose e na retirada desse retalho de pele e de tecido gorduroso, né, essa pele aqui do abdômen superior, ela tenha vindo parar aqui embaixo, tá? Então, se essa pele reposicionar para o abdômen inferior, então qual vai ser o direcionamento da linfa? Essa pele aqui,
eu vou simplesmente acompanhar, gente, o trajeto da própria pele. Se a pele reposicionou, então eu vou reposicionar também o direcionamento, tá? Não, então o que eu preciso saber é exatamente isso aqui, se houve alteração nesse retalho. Porque aí, eu quando olhar para aquela cicatriz, eu já vou saber se realmente foi realizada uma mini abdominoplastia, que aí não vai alterar, ou se foi feita de fato essa abdominoplastia que precisou reposicionar então a pele, e aí a parte que era lá acima da linha do umbigo, aquela pele ela foi esticada, né, puxada para baixo e costurada lá embaixo, então eu vou, nesse caso, é reposicionado também a cicatriz umbilical, né, porque aquele umbigo que existia antes, essa pele toda desceu, né, e precisa ver se realmente vai, porque, por exemplo, eu já tive um caso que a cicatriz umbilical da pessoa natural, ela não tinha pele suficiente para descer. Então, eu preciso analisar isso daí. Então, não existe uma resposta pronta, tá? Porque é análise. É análise. Eu preciso analisar o que aconteceu ali. Então, por isso que eu preciso verificar. Essa pele realmente, ela foi reposicionada? Ela foi até lá embaixo? Ficou no meio do caminho? Não tinha pele suficiente para ir até lá? Pode acontecer. Eu já vi. Vocês sabem que eu trago aqui os exemplos que eu vivi mesmo na minha prática clínica. Que eu tenho a experiência nesse sentido. E tem outras coisas que podem acontecer também, se tem aplicação de dreno, né? Se não tem. Então, são muitas variáveis. Agora, o que eu preciso compreender e eu preciso realmente dominar é esse direcionamento aqui dos vasos. Porque eu vou sempre trabalhar a favor do direcionamento dos próprios vasos. Não tem... não, a fisiologia em si, gente, não vai alterar. Só vai alterar, no caso, entre aspas, né? Alterar não, ela vai... Se essa porção superior do abdômen foi parar lá embaixo, então eu continuo na direção do vaso do abdômen superior. A pele, se ela foi simplesmente puxada para baixo, então eu estou levando em consideração o que está lá. Então eu tenho que dominar realmente esse cenário natural para que quando ocorra uma alteração, seja de que forma for, eu conseguir drenar na direção certa, porque vamos dizer assim, que tenha sido apenas uma mini abdominoplastia. A linfa daqui da região do abdômen inferior, ele está caminhando aqui, ó. Você tem aqui os gânglios inguinais. Então, toda a linfa do abdômen inferior e dos membros inferiores caminham para cá. Do superior caminha para a região axilar. Também temos aqui a parte external, que também pode ser bastante estimulada. E aí aqui, de qualquer maneira, como eu tenho uma incisão, eu também vou ter que ter cuidado na drenagem da parte inferior também, para poder eu não prejudicar, então, a própria cicatrização, tá? E aí eu estou comentando numa questão clássica, né? Porque hoje em dia tem diversos tipos de cirurgias, né? E tudo mais, mas eu tô falando aqui num caso clássico. E nessa questão do caso clássico, o que eu vou levar em consideração é o posicionamento da própria pele ali. Porque se a pele da porção superior do abdômen ela foi destacada, de qualquer maneira
o direcionamento daquela pele ali, ela basicamente, simplesmente ela apenas se deslocou, mas é ainda a parte superior do abdômen. A parte superior do abdômen, ela se alongou. Então, a drenagem, ela vai manter o seu fluxo ali em direção à região axilar. Tá? Porque eu sei que muitas pessoas ficam com esse tipo de dúvida, mas acompanhando essa questão ali do direcionamento dos vasos na própria pele, isso daí fica muito tranquilo, né? Em relação às manobras, a gente não pode esquecer que teremos algumas restrições, né? Por exemplo, num caso de deslocamento da pele ali, descolamento, desculpe, da pele, né? Então, a gente tem que aguardar esse processo de cicatrização, porque para que não ocorra, né? Então, ali vai ter que acontecer a formação do colágeno, e tem que ser um colágeno de qualidade. Então, precisa ser respeitado. As fases, né, de cicatrização, ela precisa ser respeitada. E lembrando que a cicatrização é como se fosse um iceberg. A gente está vendo ali a incisão, mas a gente precisa compreender o que aconteceu debaixo ali daquela pele, né? Porque todo esse tecido que foi mexido, que foi manuseado ali, está em processo de cicatrização. E tanto é que o processo cicatricial dessas cirurgias maiores podem durar em torno de 6 meses a 1 ano. Então, por isso que é muito importante eu compreender essa questão para eu justamente o quê? Beneficiar o processo de cicatrização e não atrapalhar. Porque o processo, ele tem que acontecer. O processo de cicatrização, ele precisa acontecer de uma forma melhor possível, tá? Então, é muito interessante quando você compreende tudo isso para saber o tipo de manobra realmente que poderá ser executada ali, né? Então, num pós-cirúrgico, nós, além de compreendermos toda essa dinâmica, nós trabalharemos, então, principalmente nas regiões que estejam mais íntegras, para poder, então, ajudar ali o sistema linfático, porque nós já sabemos que o sistema linfático ele é lento. Com todo esse manuseio, vai acontecer o quê? O extravasamento celular em resposta ao trauma cirúrgico. Então, além da linfa, né, vai ter exudato, vai ter ali toda uma situação que vai aumentar ali o edema, né? Vai favorecer ali o edema ali naquele período, exatamente por conta dessa questão ali, desse extravasamento como resposta desse trauma. Então, trabalharemos de acordo com a configuração, de acordo com essa incisão, e aí não vamos esquecer que não é só o que a gente vê da incisão ou daquele corte que aconteceu ali na pele que eu estou visualizando. Não, primeiro eu vou ter que fazer toda esse raciocínio clínico meu, ele terá que vir a partir do momento do caso clínico ali, das informações que eu coletar da pessoa. E aí eu vou trabalhar basicamente com aquelas manobras melhores, assim, mais compressivas, mais suaves, eu não posso fazer deslocamento da pele, logicamente, porque se a pele ela tá ali precisando cicatrizar, ela tá em fase de colar, né? Ela tem que colar ali, porque ela foi deslocada, descolada, então ela precisa de acontecer ali o processo de cicatrização para esse colágeno ajudar essa pele voltar ali pro lugar dela, né? Através do processo de cicatrização. Então, nesse momento, nós precisamos realizar manobras muito sutis,
né? Pós-cirúrgico, ele requer mais tempo, ele requer mais vezes, ele requer que nós façamos dias seguidos ou dia sim, dia não, de acordo com, mas assim, é intensivo. O pós-cirúrgico, ele é um tratamento intensivo de drenagem linfática manual. Então, aí nesse momento eu vou ter que fazer as análises ali, as análises do que está ocorrendo naquele momento, tá? E sendo um quadro que está evoluindo, né, sem problemas, eu preciso também ficar sempre muito atenta para se vai acontecer, por exemplo, alterações na própria cicatriz de coloração, porque aquele tecido, né, se ele não evoluir para uma cicatrização, pode haver questões assim de intercorrências, né, como por exemplo, pode necrosar, se ela começar a mudar de cor e acontecer ali um ferimentozinho, então a gente tem que ficar muito atento a isso, tá? Verificar se vai dar seroma ou alguma outra. Tem algumas intercorrências que são o médico que vai precisar resolver, né? Aí a gente fala de uma evolução clínica favorável, né? Mas pode acontecer alguma intercorrência. Mas assim, quando a pessoa vem tranquila, que ela começou a realizar a drenagem linfática no momento correto, a cirurgia foi feita de uma forma, né, com uma técnica cirúrgica também. Lógico que a nossa parte ela é muito importante e a técnica cirúrgica também. Então, vamos dizer assim, é um complemento. Inclusive, a qualidade, né, dessa cicatrização, nós esteticistas vamos ajudar imenso, né? Com essas manobras sutis, com essas manobras suaves, é um papel assim primordial nosso na questão do pós-cirúrgico, tá? Principalmente sim, no pós-cirúrgico imediato e no pós-cirúrgico nesses primeiros dias é fundamental, tá? Aí vai depender muito de quantos dias, porque cada médico ele preconiza um momento ideal para vir, né? Se vai liberar com poucos dias, 10, 12 dias ou menos. Então, tem médicos que isso aí fica muito a critério do próprio médico, né? Por isso que é muito importante a gente, quando for realizar um pós-cirúrgico, ter esse respaldo aí da liberação médica, tá? Alguma dúvida, gente? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Eu não vi nenhuma perguntinha aqui, então acho que tá todo mundo aí craque nessas questões, né? Boa noite, querida. Quando põe a tela, também não vai seguir, vai seguir. O que vai fazer, o que vai depender mesmo. Saudade também, minha querida. O que vai depender mais, Elaine, é a questão assim, tá? O que vai alterar mais é se a parte superior ela desceu. Que não altera, na realidade, entendem o meu raciocínio? Se a pele do abdômen superior ela desceu, a gente vai realizar, obedecer o fluxo da onde a pele foi para parar, tá? Então, se ela desceu, continua sendo abdômen superior, só que mais alongado, tá? E na questão da tela, vamos dizer assim, a gente tem que ter o cuidado, que é para poder, então, as manobras assim realmente mais sutis, porque
não teria como, né, fazer movimentos assim mais intensos, vamos dizer assim, não, porque já é fato do pós-cirúrgico a drenagem linfática ela ser bem mais sutil. E manobras compressivas, claro, né? De compressão e descompressão, né? Que são as manobras assim mais sutis e que aí, no caso, também a gente não entraria numa manobra equivocada propriamente dito, vamos dizer assim. A cirurgia que o paciente vem com dreno também não, na questão da pele não vai alterar não. O dreno facilita porque ele está ali expurgando o exudato, né? E é tudo muito relativo, tá? O exudato ele já está indo ali em direção ao próprio dreno. Então, quando tem o dreno, esse exudato a gente vai trabalhar para que facilite o trabalho do próprio dreno, tá? Eu tive um caso de uma puérpera, que não foi abdominoplastia, mas foi o caso da cesariana, que foi uma cliente que ela precisou fazer uma cerclagem. Ela tem uma alteração no útero que quando engravida é uma gravidez de risco. Tem que costurar o útero para não haver o nascimento prematuro do neném. E aí ela precisou ficar acamada desde 3 meses, 4 meses mais ou menos. Ela precisou ficar praticamente a gestação inteira de repouso. E aí ela ficou muito edemaciada. Então, logo quando ela estava com 5 dias que ganhou o neném, ela ficou apavorada por causa daquele edema todo dos membros inferiores, e aí me indicaram, né, para ela. Eu comecei a fazer a drenagem linfática dela. Ela estava com 5 dias de operada. E o que aconteceu? Tem médicos que colocam o dreno no pós-cirúrgico de cesariana e tem médicos que não põem. E no caso dela, que ela estava assim extremamente inchada e não colocou o dreno, a partir do momento que eu estava realizando manobras de algumas regiões ganglionares, ali aconteceu assim, que o próprio organismo fez ali como se fosse o próprio dreno. E aí começou uns microfurinhos na cicatriz da cesariana e começou a expurgar por ali. Então, por exemplo, teve dias de eu realizar as manobras exatamente ali, porque era por ali que estava expurgando. Não colocou o dreno, o próprio corpo, não prejudicou a cicatriz, tá? Graças a Deus não prejudicou, calçava luvas estéreis, né, e tudo, porque estava lidando com um quadro ali que ficou microfurinhos, então a gente já sabe que tem que ter esse cuidado para não contaminar. Eu fui muito feliz nessa prática e fiquei com ela durante um bom tempo, né? Ela mudou para São Paulo, senão até quando ela vem no Rio, de vez em quando a gente ainda trata. Mas foi um caso assim, tá? Não foi uma abdominoplastia, mas foi uma cesariana que é bem naquela região mesmo ali, tá? Então, no caso do dreno, a gente segue ali o dreno que facilita, né? Ele já tá ali para aquela situação, mas é aquela região ali, basicamente, tá? A parte que é em relação à parte superior, você continua fazendo também, mas você tem o dreno é para a parte inferior, né? Basicamente ali. Então vai facilitar, porque a gente sabe que tem toda essa questão de exudato muito forte na região por conta do trauma. O próprio organismo ele vai se defender, né? Nessa questão aí do processo inflamatório, né? Do processo, e aí a gente não vai se apavorar neste momento, porque precisamos respeitar as fases, né? De inflamatória, de cicatrização. Então a gente precisa estar atento ao que está acontecendo ali, tá?
Eu acho que eu não consegui ver o que perguntou. Deixa eu ver aqui. E quando a cliente faz lipo perto das axilas e ao mesmo tempo mama, qual o lado? E fez também no abdômen, porém já tirou os pontos. Aí eu brinco falando que é tudo ectomia, né? A pessoa quer fazer tudo e mais um pouco. O que vai se fazer? Qual é a área que está mais íntegra ali, né? Pra gente... Sobrou o quê? Você vai fazer compressão e descompressão nas áreas de ganglionários que estiverem ali mais íntegros possíveis, né? Porque... E fazer, né, as manobras de compressão, né? Tudo mais, porque quando... Por isso, gente, que é muito importante, eu vou ser sempre a chata da anatomia, da fisiologia, da gente entender o que é cada vaso. Porque a gente, drenagem linfática, gente, eu falei na outra live, não, a roda já existe, não, a gente não inventa a roda já existe, né? A gente só não deixa ali o pneu, a gente mantém. Por quê? Quando eu sei que eu tenho ali vasos arteriais, vasos venosos, vasos linfáticos, o meio intersticial, né? Então, nós temos pressão hidrostática, pressão oncótica, e aí nós temos para cada vaso uma pressão diferenciada, né? E aí, quando nós fazemos a manobrinha de compressão, você já está fazendo uma variação pressórica ali, né? Então a gente vai trabalhar com as variações pressóricas. Só que nesse momento, onde está tudo desalinhado, né, vamos dizer assim, você vai ver a área que está mais íntegra, estimula a área que está mais íntegra e vai fazer ali algumas compressõezinhas, né? Porque até a gente sabe que a própria cinta, ela também tem essa função. Então a gente sabe que algumas manobrinhas, né, de compressão, descompressão, elas vão serão fundamentais nesse momento, porque você está trabalhando com o natural ali, fazendo as variações de pressão, né, que são muito importantes, né, ver o que vai dar para estimular ali, external, né, ver se dá para alguma coisa ali a nível de intercostal, o que você pode estimular com as compressões. Isso é algo que não a coisa é simples. A coisa é tão simples que a gente às vezes quer trazer uma complicação para algo que é simples, né? Então lembre disso daí. Então vamos pensar sempre nessa questão das variações pressóricas. Então onde você puder fazer essa variação pressórica com essas manobras, né, de compressão, vai ajudar. Depende de qual aparelho, meu amor, você está se referindo, tá? Vai depender de qual aparelho que você está se referindo. Ai, então, Elaine, depende de que aparelho você esteja se referindo, tá? Porque se for algum aparelho que seja atérmico, né, pode começar desde já. Aí já a ultrassom depende, né, do caso. A gente sabe que tem uns modos lá, né? Aí é a gente entender o que o aparelho propõe. Vou trabalhar em modo pulsado, né? Vou trabalhar em modo, tá? Aí eu vou precisar ter aí esse domínio aí da questão do próprio, das possibilidades que o equipamento vai te favorecer. Ultrassom usamos mais. Elaine Mello, será?
Elaine Mello, que é a ultrassom da... Aqui o ultrassom da Elaine Mello, ó. Ultrassom da Elaine Mello. Ai, ai. Incrível, gente. Muito bom. Tá? Pena que não posso fazer um áudio. Mas ficou já de sem alguma dúvida? Tive uma cliente que ficou com uma mancha no interno de coxa, no medial de coxa, depois de uma lipo. Porque talvez tenha dado isso. Olha só, depende, né? Porque o processo de cicatrização, ele é... A pessoa tem que ter um cuidado realmente. Tá? Aí a gente precisaria ver o contexto, se ela pegou sol antes do tempo, né? O extravasamento, né, do sangue também tem pigmentos. Que se a pessoa também não tiver o devido cuidado, ainda mais que foi numa área de atrito, né, medial, de coxas, se é uma área de mais atritos, então precisa ver realmente em que contexto isso ocorreu. Porque o próprio melanócito, ele é uma célula de defesa. Então aconteceu uma agressão ali. Toda vez que a gente sofre um trauma, o melanócito ele reage como uma célula de defesa também. O melanócito ele está ali reagindo para defender, tá? Aí precisa ver se foi questão de sol ou se foi questão de algum extravasamento mesmo de sangue que ficou ali, né, e manchou. Aí eu não sei exatamente o que poderia ter ocasionado, porque no processo de cicatrização a gente sabe que tem que ter muito cuidado, né? Não sei também depois de quanto tempo, né, que isso aconteceu. E tem algumas cicatrizes, se foi na cicatriz, aí de lipoaspiração normalmente as cicatrizes são pequenininhas, mas elas acabam manchando um pouquinho. Aí eu não sei qual é se foi na cicatriz onde eles fazem aquela mínima incisão para poder introduzir a cânula, né? Tá? Nenhum aparelho, se eu não uso nenhum aparelho, em geral não. Em geral não. Eu até tenho um ultrassomzinho pequenininho, mas as técnicas que eu uso, né, associadas, elas realmente não necessitam. Até hoje, olha que eu já fiz assim uma quantidade de pós-cirúrgicos, viu? E, sinceramente, para mim, aquilo ali meio que perdia um tempo e eu não via o resultado naquilo dali. Então, não me acrescentou muita coisa, não. Os meus protocolos, assim, de pós-cirúrgico, realmente eu consigo fazer sem a necessidade do equipamento. Até porque eu acho que o equipamento, como fica numa questão de restrição diária, da forma como eu faço, eu consigo trabalhar tranquilamente, sem a necessidade mesmo, tá? Eu cito aí, eu poderia citar N casos meus que eu tive sucesso, sem precisar utilizar equipamento. Realmente, eu sou a maga manual, a maga das mãos. Minhas mãos são mágicas, minhas mãos são mãos de cura, né? Então, e realmente, gente, é muito treino, é muito domínio sobre todas essas questões.
tá? Tem cosméticos que nos ajudam e tudo, então manobras compressivas é ideal. Pois é, então, pode ser que foi uma resposta, né? A cirurgia é um trauma. A pele vai reagir. Ela vai reagir em função daquele trauma dali. Né? Por isso que a pessoa tem que analisar bastante, né? Mas pode acontecer sim, tá? De repente, vamos dizer que aí é aquilo que eu comentei com vocês, a técnica cirúrgica, ela vai ser assim de extrema também relevância por conta de que pode acontecer uma questão ali de uma técnica cirúrgica e provocar isso daí. Então a gente teria que analisar, né, para ver se de repente, não sei se é o caso, né, de usar alguma coisa que pudesse melhorar ali a coloração da pele. E tem pessoas que realmente já têm uma tendência, né, para pigmentar ou despigmentar. Eu sou morena, então normalmente quando dá alguma cicatriz, normalmente dar uma despigmentada, né? Mas aí depende muito da pele da pessoa, tá? Mas é isso, a questão do equipamento é muito relativa. Tem pessoas que gostam de usar, eu basicamente não sinto essa necessidade, não. Eu, particularmente, Elaine, tá? Mas quem tem lá, né, os recursos e gosta, também é tudo tranquilo. Mas o que faz diferença, na minha opinião, tá aí na minha experiência de trabalho e de aulas também, que eu dou, é que normalmente as pessoas que estudaram, que eu dei curso e tudo, elas, quando eu consigo, às vezes, conversar com a pessoa relata que realmente deu certo também a minha forma de trabalhar. Então, é bem interessante isso daí, tá? Meninas, mais alguma dúvida? Deu para entender, deu para compreender que realmente a gente precisa de fato dominar a configuração mesmo ali linfática, né? E lógico, a questão de você fazer associações, né, de recursos e tudo mais, mesmo assim você tem que ver sempre a questão se tem de fato, né, essa necessidade. O manual para mim funciona muito. Ah, legal, Andréia. Andréia é uma que sempre fala, né, que utiliza as minhas técnicas, que utiliza a forma como eu ministrei nas aulas e ela sempre comenta comigo, não, Elaine, eu uso a sua técnica de drenagem linfática e consigo realizar os pós-operatórios muito bem. Então, compreendido. Isso, Andréia, sempre deram muito certo. Mas dá, gente, porque eu sempre falo, a drenagem linfática, ela é simples, ela é muito simples e ela é muito tranquila. O que realmente eu vejo que as pessoas ficam com uma determinada insegurança é porque, de fato, às vezes se preocupam muito com a manobra, e a manobra é externa. As manobras de drenagem linfática em si são até muito simples. O que você tem que compreender é o que está abaixo da pele, né? Esse sistema que está ocorrendo todinho lá na derme, tá? Que aí você, dominando a teoria da drenagem linfática, é aquilo ali que você vai aplicar na prática. Então, tem um exudato, tem uma grande alteração ali, tá alterando
as pressões, né, principalmente ali, né, do meio extracelular. Então, o que eu posso fazer naquele momento para impulsionar essa linfa? Então, principalmente é isso, gente. As regiões que estão íntegras, ganglionares, pensa aonde que a linfa começa e aonde que a linfa termina. Então, eu preciso dar ênfase aonde que a linfa começa e aonde que a linfa termina. Então, a coisa ela é realmente muito simples, né? Então, eu tendo essa compreensão, eu vou realizar as melhores, o pós-cirúrgico com muita tranquilidade, tá? Então, muito obrigada por terem vindo, tá? Participar dessa live. Eu sempre sinto muito alegria, né, de estar aqui revendo vocês. E na próxima segunda-feira, então, teremos o nosso encontro, tá? Tenham uma noite abençoada. Muito obrigada por terem estado aqui comigo, tá? Beijos!